Pessoal, bem-vindos à aula de liberação miofascial avançada, tá bom? Nessa aula nós vamos aprender como liberar as faces de uma forma dinâmica ou 3D. Então nós vamos ter uma ideia da tridimensionalidade da face e através disso como liberar ela dinamicamente. Qual é a vantagem da liberação miofascial dinâmica? A gente ganha amplitude de movimento de uma forma mais rápida do que a passiva. 2, é muito bom para o controle neuromotor. Então, por exemplo, para atletas, você ganha qualidade no gesto esportivo, no movimento do esporte dele. Para pessoas normais também, que têm disfunções, às vezes, biomecânicas, que têm falhas musculares, um encurtamento muscular numa região, uma falha posicional da articulação em outra, onde que geram falhas biomecânicas que geram os processos inflamatórios. Como vocês que me acompanham em lives, durante os cursos, até mesmo no módulo 1, que foi o liberação facial passiva, né? Vocês viram falar muito nisso daí. Os problemas ortopédicos eles surgem quando há uma falha biomecânica. Então, uma IT, ela acontece quando há uma falha biomecânica. Uma ose, né? uma tendinite, uma artrose, tudo isso acontece por falhas biomecânicas que levam à sobrecarga daquele tecido. Então, só para exemplificar e por que avançado é importante, vamos dar um exemplo. Quando a gente faz uma abdução do ombro, tá? Para vocês enxergarem aqui, tem vários músculos que fazem parte desse movimento. Trapézio superior, elevador da escápula, deltoide, supraespinhoso, mas vamos lembrar só do supraespinhoso, só para ficar mais fácil. O supraespinhoso, na hora que ele faz esse movimento aqui, ele tem que vencer o quê? O peso do braço. E ele tem que vencer a gravidade. É isso que ele faz. Agora, se você tiver um peitoral menor e um maior, que ele está entrepeado, as faces estão encurtadas, o que vai acontecer? Ele vai criar uma resistência elástica puxando esse ombro para baixo. E quando o elevador da escápula quiser, ou o supraespinhoso, ele quiser fazer um movimento, forçar para fazer esse movimento, o que vai acontecer? Você vai ter uma resistência nesse movimento. E aí essa resistência elástica vai fazer com que sobrecarregue o supraespinhoso. E aí ele pode vir a inflamar. Ele pode causar uma síndrome do impacto, uma inflamação, e no futuro essa tendinite pode virar uma tendinose e o rompimento desse tendão, parcial ou total. E aí o que acontece? Normalmente a gente vem e trata do supraespinhoso. Nesse caso, a gente teria que tratar do peitoral menor e maior. Aqueles que estão fazendo essa resistência elástica aí sobrecarregando. Então sempre nos movimentos que a gente faz, pode haver uma sobrecarga devido a essas falhas biomecânicas, tá? Então é isso que nós vamos aprender como liberar de forma dinâmica. Então, para problemas crônicos, para atletas, até mesmo pessoas normais, e para ganhar mais amplitude de movimento, a forma dinâmica é a melhor forma. Só que sempre nós vamos fazer primeiro a forma passiva e depois a forma dinâmica, tá bom? Esse que vai ser o processo. Mas eu vou explicar ao longo dessa formação avançada, tá bom? Eu acho que vocês já me conhecem, né? Mas está aqui um pouco na tela, um pouco do que eu faço, quem eu sou, né? Mas eu acho que vocês já viram isso aí no módulo 1, então não é tão importante. Eu acho que já contei um pouquinho da minha história, né? Que eu vivia quebrada por causa do basquete, e aí eu resolvi ser fisioterapeuta, porque eu me tratava muito com fisioterapia, e aí acabei procurando sempre os melhores tratamentos nessa parte ortopédica, o que foi me levando a conhecer várias coisas, entre elas a liberação facial, que culminou numa receita muito boa para os pacientes, com resultados muito positivos, né? Então a formação, pessoal, vocês que estão aqui na avançada, vocês já devem ter feito o módulo 1, né? Onde que a gente teve o entendimento das faces, como usar os instrumentos de liberação facial, entender o uso de cada instrumento, fazer os 7 movimentos que vocês viram de liberação, como frame, né? 7 movimentos de liberação mais o frame, então vocês viram o J-stroke, vocês viram o strum, vocês viram o bear claw, vocês viram toda a parte manual, e depois vocês viram a parte instrumental, vocês viram o scoop, o fan, e entre outras técnicas para você liberar a face. Então vocês aprenderam tudo isso daí já, tanto na parte manual como na instrumental. Hoje, né, a gente vai ter mais 7 movimentos, né? A gente vai ter mais vários movimentos, tanto com as mãos
como com os instrumentos que vocês vão aprender. E vão aprender a usar tanto as mãos como os instrumentos de forma dinâmica. Então, vocês estão indo para a parte avançada, que é o módulo 2, tá bom? Então, vocês vão ver essas coisinhas. A gente vai dar uma revisadinha no módulo 1 com vocês, na hora da prática, e já vai passar. Quem quiser se tornar especialista, quem já dá aula, ou gostaria de dar aula, tem onde dar aula e tudo mais, e gostaria de dar o método SARI, que aí vai entrar em contato com a gente vai mostrar como que a gente vai fazer para isso daí poder acontecer, tá bom? Mas já tem feito o módulo 1 e o módulo 2. Vamos entrar aqui um pouquinho, pessoal, na face. Como vocês estão vendo aqui no vídeo, a face ela tem a pele e a face superficial. Aqui está dividido, pessoal, mas vocês podem considerar como a face superficial e a pele um tecido só, indivisível, tá bom? Seria mais ou menos, para vocês pensarem aqui nessa estrutura, só para vocês verem, imagina como se fosse o teto, né, da tua casa, ou da tua clínica, onde você estiver. O teto seria a pele, tá bom? E a face superficial está grudada junto com o teto, tá bom? Aí vocês vão olhar aqui embaixo, vocês vão ver a deep fascia, né, a face profunda. A deep fascia, ela vai estar o quê? Ela vai estar lá grudada sobre o músculo, e entre os músculos, vão estar formando cada fascículo muscular desse músculo. Então, ela entremeia lá dentro, ela vai entremeando, né? Vai, como é um tecido de continuidade e de conectividade, ele vai conectando uma fibra muscular a outra lá por dentro. Então, imagina agora que a face profunda seria o teu chão, tá bom? E as paredes e os pilares são esse tecido conectivo. Então, quando você puxa a pele, você está deslocando a face superficial, só que imagina que isso aqui fosse imóvel, não fosse fixo, né? Essa parede aqui, o teto e o chão, fosse uma borracha, né? Se eu puxar o teto, a tração vai puxar a parede e a parede vai tracionar o chão. Então, se eu puxar a face superficial, os tecidos de conectividade, que são esses branquinhos que vocês estão vendo aqui, eles vão tracionar esse chão e vão fazer um movimento. É assim que a gente trabalha com a face. Então, quando a gente passa os instrumentos, a mão sobre a pele, a gente causa esse deslizamento entre a face superficial e a profunda, ganhando mobilidade entre essas duas estruturas. Por quê? Uma coisa chamada de crosslink. Crosslink é quando a face superficial gruda na profunda. Então, imagina que esse teto encolhesse aqui e começasse a me esmagar aqui no meio. Só que no meio das duas faces está passando todo o conjunto neurovascular. Então, você imagina, se você esmagar nervo, você vai ter uma dor irradiada. Se você esmagar vaso, você vai ter uma diminuição de fluxo sanguíneo. E isso pode causar processo inflamatório e dores. Então, por isso que a gente tem que não deixar acontecer essa crosslink, que é o teto vir abaixando, então a face superficial grudar na face profunda. Porque daí ela vai ter problema tanto de mobilidade, que ela não desloca. Eu sempre cito o exemplo de um queimado queimou a pele, perde o movimento, mas não aconteceu nada no músculo. Mas a face superficial grudou na profunda. E aí aquilo adere e não deixa deslizar uma sobre a outra, você perde o movimento. Porque o movimento acontece quando a face superficial consegue deslizar sobre a profunda. Por isso que a gente faz aquele teste, para a gente ver se a face está presa, com as mãos, né, deslizando a pele sobre o músculo, a face superficial sobre a face profunda. Então aqui, pessoal, a gente vai ter aqui, ó, face superficial, tá bom? Ela é para você dessensibilizar. Por quê? Porque nós temos muito nós receptores na face superficial. Então, quando você quer dessensibilizar a face superficial, quando você quer dessensibilizar a região, quer dizer, o paciente chegou com muita dor, nós vamos usar as técnicas mais superficiais, que são as técnicas que nós usamos para dessensibilizar. Quando o paciente já chega com uma dificuldade de controle motor, então é um paciente que já não se movimenta de uma forma adequada, o músculo às vezes está fraco, às vezes o músculo está encurtado, às vezes você vê aquelas falhas biomecânicas, você pede para ele colocar a mão no pé e não consegue, você faz todos os testes ortopédicos e não consegue, e já é uma dificuldade de controle motor, e aí tem que trabalhar as faces profundas, que é ali que está o sistema proprioceptivo, que você vai acordar então esse músculo novamente, tá? E quando você está falando de face meningia, que é aquela que vai por dentro, aqui as meninges vêm por dentro da tua coluna, por dentro do teu crânio, e acabam saindo até na raiz nervosa ali, através de dura mater, pia mater, aracnoide ali, ó, elas vão até a raiz nervosa, ali também você dessensibiliza essa região, tá bom? Então, lembrando, quer melhorar a dor do paciente com muita dor? Face superficial. Quer melhorar a qualidade do movimento
quer melhorar a propriocepção, todo aquele movimento, trabalha a face profunda. Você quer sensibilizar a parte neurológica, também, ó, você vai trabalhar na face meninge, por isso vocês aprenderam a mexer em crânio, tá bom? Então vocês vão mexer em crânio, vocês vão mexer ao lado da coluna para melhorar isso daqui. Entendido aqui? Aí a gente vai ver isso daqui, ó, pessoal. Se você for ver aqui, ó, nós temos o epimísio, né? Que é a parte mais externa, aquela peliculazinha que você põe, você compra uma carne e você enxerga. Mas, quando você vai indo mais profundo, né, a face ela vira perimísio, como vocês podem ver mais aqui embaixo, e ela vai indo, o endomísio. Ela vai recobrindo cada fascículo muscular, como vocês podem ver aqui, ó. Olhando nesse outro corte, ó, vocês podem ver que ele a face ela vai se aprofundando, vai recobrindo cada feixe, cada fascículo muscular, e ele vai se tornando mais delicado, a maneira que ele se aprofunda mais. Vocês viram até um vídeo onde que o Jean-Claude Bartô estava mostrando lá dentro como funcionava essa face, né? E aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, então, na pele, ó, vocês podem ver uma coisa, aqui, ó, aqui é a pele, ó, tá? Olha quantos sensores neurológicos na pele. Então, terminações, né, nervosas, né? Aqui você tem, ó, Ruffini, corpus de Ruffini, de Pacini, de Krauss. Então, assim, você tem vários, Meissner, né? Então, assim, por que tantos sensores na pele, pessoal? Por que tanta sensibilidade na pele? Aí você vai mais profundo, você vai aqui para os músculos, ó. Os órgãos tendineiros de Golgi, os fusos musculares, aí já vai lá, ó, os baroreceptores, né, os canais semicirculares no ouvido. Você fala assim, poxa, Flávio, mas por que todos esses sensores informando quem? O sistema nervoso central. Então vamos entender o seguinte, a fáscia, ela está na pele, ó. Então de volta aqui, ó, fáscia na pele, fáscia no músculo, fáscia cobrindo todas essas regiões aqui, cápsula articular, né, cartilagem, então tá aqui, ó, né? Olha quantos sensores que estão passando pela face, que a face compõe isso daqui, que a face recobre isso daqui, que manda informação para o cérebro. E aí eu vou te falar uma coisa, esses sensores têm que estar muito bem calibrados, passando informações muito precisas para o cérebro. Quando ele passa a informação precisa, o cérebro responde com uma informação precisa. É aquela história da aferência e eferência. Agora, vamos imaginar que você é um açougueiro, você tem uma balança. E nessa balança, quando você coloca 1 kg de carne, dá que tem lá 1,1 kg. Então, quando você for vender 1 kg para a pessoa, na verdade, você está vendendo 900 gramas. E você está se beneficiando e o consumidor está se ferrando. Agora, vamos imaginar que tua balança está desregulada para o outro lado. Quando você coloca 1 kg de carne, ela marca 900 gramas. Né? Então, quando você vende 1 kg de carne, a pessoa está vendendo 1,1 kg. A pessoa está ganhando ali do outro lado 100 gramas e você está perdendo 100 gramas de carne. Então você viu que essa conta não vai fechar no final, ou vai ser um para um lado ou para o outro. A mesma coisa com os sensores, pessoal. Se um sensor informa o cérebro, por exemplo, imagine que a face superficial tua está muito entrepeada. Esses sensores que estão aqui na pele, todos esses sensores aqui, ó, na pele, eles vão acabar passando uma informação errada para o cérebro. O cérebro vai devolver uma informação errada para os músculos, para as articulações, para o movimento todo do corpo, porque ele recebeu uma informação errada. E aí o que vai acontecer? Você não vai resolver o problema, você vai gerar o quê? Cronicidade. Então toda pessoa que tem um problema crônico, ela tem uma deficiência nesses sensores que estão informando errado o cérebro, e o cérebro não consegue tomar uma atitude certa, porque devido ao entrepeamento eles estão mandando uma informação errada, e aí é onde que você acaba não resolvendo o problema do paciente. Na hora que você tratar da face, os problemas crônicos eles ficam muito mais fáceis de ser resolvidos. Entenda isso. Agora vamos para alguns fundamentos clínicos, pessoal. 2 ações principais das faces. Primeira, ela aumenta em 30 a 40% a força gerada pelos músculos devido à face que o envolve. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, se a face estiver boa, você pode amplificar a força do músculo em 30 a 40%. Por isso que atletas profissionais hoje usam tanto a liberação miofascial,
porque você consegue aumentar muito a força muscular desse paciente, tá bom? Outra, quando você usa as cadeias musculares para fazer o movimento, por exemplo, um pitcher do beisebol, ele não joga a bolinha assim, ó. Não. Porque aqui ele só estaria fazendo força do tríceps, dos flexores de punho, né? Um pouquinho dos dedos, talvez, se ele fizesse isso daqui, né? E a bolinha não ia chegar nem naquela parede quase. Não, um pitcher ele faz aqui, ó. Ele faz todo o corpo aqui, que eu não posso mostrar, né? O movimento da perna, mas ele faz todo o movimento, desde perna, tronco, quando ele arremessa, ele faz forte. Ele está usando, pessoal, desde perna, cadeia cruzada anterior, aqui, ó, todo o movimento de ombro, aqui, ó, de tríceps, de braço, para fazer o movimento. Por quê? Quando ele usa essa cadeia cinética toda 3D, ele amplifica ainda mais o movimento, dá muito mais precisão e muito mais força. Um boxeador não soca assim. Você já viu o Mike Tyson? Pega um vídeo do Mike Tyson para você ver como que ele usa o corpo todo, a perna. Ele usa a perna para fazer o movimento. Porque você amplifica muito a força. E aí vem o entendimento. Se eu quero melhorar um pitcher do beisebol a fazer o arremesso dele, eu não posso tratar só do braço dele. Eu tenho que vir tratando desde coxa, abdômen, tórax, até chegar no braço dele. Entende? Porque aqui eu vou estar ganhando, gerando muito mais força. Então eu tenho que ver o ato esportivo e eu tenho que trabalhar em cima do ato esportivo. Lembrando também de não esquecer nunca de cervical e torácica alta, porque pode ter algum comprometimento neurológico levando a uma perda de força nesse movimento. Tá? Porque alguns sintomas neurológicos eles são subclínicos. O paciente não apresenta problemas, mas ele apresenta disfunções. Exemplo. Você já viram aqueles dimmers que você coloca na parede quando você controla a luz, a intensidade da luz. Então, se a luz está lá acendendo com 100 watts e você for no dimmer e diminuir 5%, a luz acende com 95. Se você diminuir para 10, a luz acende com 90 watts. Se você diminuir para 15, a luz acende com 85 watts, só uma lâmpada de 100 watts. Então, conforme você vai diminuindo, a intensidade da luz vai diminuindo. Só que talvez se você diminuir 5%, 10%, você nem perceba que diminuiu muito a intensidade da luz no quarto. Se você diminuir 50%, você vai perceber. A mesma coisa acontece. Você tem uma compressão muito pequena a nível neurológico, você talvez não tenha dor, perda de movimento, perda de reflexo, importante. Mas aquilo lá já vai estar interferindo com 5%, com 10% a menos de interação neuromuscular. Talvez para uma pessoa comum, que não faça nenhum esporte a nível profissional, ela nem perceba. Mas uma pessoa de nível esportivo profissional, ela já perde muito rendimento. Tá? Você imagina um corredor que o diafragma não trabalha bem, né? Olha o quanto que ele está perdendo de capacidade pulmonar. Então, você trabalhar os pilares diafragmáticos dele, você vai melhorar muito a performance dele. Entende o que eu quero dizer? Então, porque às vezes 5, 10% de uma pessoa normal não é nada. Mas para uma performance, assim, você colocar uma gasolina ruim no teu carro, que diminua ali 5, 10% do problema, você não vai sentir. Mas você colocar no Fórmula 1, ele nem liga. Entende o que eu quero falar para vocês? Então, assim, tome muito cuidado com isso aqui. Outra, segunda, manter o controle neuromotor dos músculos, formação de ácido hialurônico, glucosaminoglicanas, renovar a matriz celular. Então, o segundo fundamento clínico, né, as duas ações principais da face, ó, manter o controle neuromuscular, né? Então, assim, neuromotor dos músculos. Então, pessoal, por isso que eu digo, a interação neuromotora, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Formação de ácido hialurônico e glucosaminoglicanas. O que os pacientes estão tomando para artrose? Ácido hialurônico, glucosaminoglicanas, injeta ácido hialurônico no joelho. Pessoal, se a gente melhorar a qualidade da face, melhorar a qualidade da cápsula articular, que nada mais é do que uma face densa, né? O que você vai fazer? Você vai aumentar e promover, renovar essa matriz celular daquele paciente. E com isso você vai fazer ele voltar a produzir ácido hialurônico e glucosaminoglicanas de forma natural. Isso vai ajudar a melhorar as dores dele articular. Aí você vai fortalecer para estabilizar mais a articulação e ele vai dar uma bela melhorada. Né? Os estudos científicos mostram hoje, eu tive no Parque Assim mais em 2019,
E lá mostrou alguns estudos científicos de recuperação de cartilagem articular já, né? Então, assim, a gente sabe que a gente consegue uma melhora muito grande. A face superficial está entre a camada adiposa, superficial e profunda, né? Sustenta vasos sanguíneos em certas regiões do corpo, ela é mais rígida, promove também a proteção de grandes nervos contra alongamento excessivo. Então, às vezes, quando você está querendo alongar o ciático, né? Alongar a cadeia póstero-inferior, os isquiotibiais, né? Panturrilha, e você não consegue, muitas vezes é restrição facial tentando proteger o teu nervo, tá bom? Então, quando você libera a face, você ganha muito alongamento no paciente. E quando você usa ela de forma 3D, ganha-se ainda mais. Você vai alongar tanto de forma, você vai promover primeiro a liberação facial de forma passiva e depois ativa, tá bom? Não esqueça disso. Então, não esquece do módulo 1, tanto da manual como da instrumental. Face profunda, ela é rica em proprioceptores, né? Aquilo que eu estava dizendo lá atrás. Fusos musculares, corpúsculos de Ruffin, Pacini, terminações nervosas livres, esteroceptores e nociceptores que se encontram nessa região. Então, lembra que a gente mostrou a face superficial profunda, que a gente falou, ó, a face superficial é para dessensibilizar, tirar a dor do paciente, e porque ela tem muito, né, terminação nervosa livre. E aqui embaixo tem mais proprioceptores, a face profunda. Então, é para você melhorar ali, então, a propriocepção do paciente. Diferentes áreas do corpo, diferentes conformidades de face. Tem lugares que as faces são mais rígidas para proteger mais, tem lugares que as faces são mais moles para dar mais mobilidade. Então, a face superficial ela é mais grossa nos membros inferiores do que nos membros superiores. Lógico, o membro inferior carrega mais peso, tem mais tração, ela precisa ser mais grossa para proteger mais, os superiores nem tanto. E também na parte posterior do corpo do que na anterior, mais grossa nas mulheres que nos homens. Olha que interessante. Então, face posterior, tem aquela face tóraco-lombar, lembra? Bem rígida ali, aquela região toda tóraco-lombar ali que forma aquele triângulo. O que acontece? Nas mulheres ela é mais forte ainda, porque a mulher fica grávida, exige mais dessa região, então ela é mais grossa para proteger, tá bom? Nas costas ela é mais grossa que a face profunda. Sobre o trapézio é mais fina, onde ela se entrelaça e se adere aos músculos. Então você vai tendo diferentes comportamentos da face ao longo, uma para dar mais mobilidade e outra para dar mais estabilidade. Então a face também ajuda na estabilidade. Então uma das coisas, pessoal, tome cuidado quando a coluna estiver instável. Muitas vezes você vai liberar a face, você gera mais instabilidade e isso aumenta a dor do paciente. Então, toda vez que você encontrar um paciente instável, tente primeiro estabilizar aquela coluna para depois liberar a face, tá bom? Muitas vezes, pessoas com rigidez das faces é causada pela face profunda, mas a maioria das vezes é pela superficial. A face superficial separa a pele do músculo e promove o deslizamento entre eles. Então, por isso que nós usamos muito as técnicas superficiais para te ganhar a mobilidade das faces, tá bom? Na camada de gordura superficial e a profunda, a face superficial temos veias, vasos linfáticos e nervos, que são protegidos por esse tecido. As varicoses podem surgir na gordura superficial. Densificação dessa área pode comprometer a circulação, causar edema e usar pressão suave e superficial para melhorar o edema. Tá? Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui, lembra que a gente falou no comecinho agora, se ele está protegendo o nervo, se ele está protegendo o vaso e ele circula o vaso, se ele estrangular isso daqui, ele vai causar dor. Tá? Então, essa gordura que tem ali, junto com a face superficial e profunda, ela ajuda a proteger esse sistema. Só que se a face estiver entorpeada, ela acaba esmagando. E aí causando dor e processo inflamatório, que é o que a gente não quer. Por isso que a gente vai liberar a face. Outra coisa, quando há fusão da face superficial à profunda, aquilo que eu disse que é a crosslink, que o teto grudou no chão, né, ou a face superficial à pele grudou no músculo, como eu citei até o exemplo do queimado, que é um dos exemplos, né, a diminuição da gordura profunda, que é aquela camada de gordura que fica entre as duas, protegendo todos os vasos. O tecido se torna mais grosso e duro. Isso é muito observado na linha alba, aqui, né, no centro da coluna também, né, na região central da coluna, na face tóraco-lombar, região inferior glútea,
que é onde forma a polpinha do bumbum ali, ao redor da crista ilíaca e ao redor das articulações de membro superior e membro inferior. Então, pessoal, essas são áreas que a face é muito aderida, são faces que a gente tem que dar um pouco de atenção na hora que a gente for tratar. Então, em volta de todas as articulações do membro superior e inferior, na região da prega glútea, na região das cristas ilíacas, na região central da coluna, na região da linha alba, são regiões que elas podem estar ajudando a entretear mais ainda aquela face. Tá? A mobilidade da face superficial promove um caminho para nervos longos e os protege do alongamento excessivo, mas também pode os esmagar se ela estiver tensa, e aí a gente causa um problema neurológico. Vocês podem ver que às vezes pega um paciente com problema neurológico muito grave, quando vocês olham ali na coluna dele, vocês vão ver que não tem nada de tão importante assim. Às vezes uma hérnia muito pequenininha que não causa toda a dor. Mas lembre-se, como a gente já falou na aula 1, às vezes essa dor pode estar irradiada por compressões da face ao longo do trajeto desse nervo. Então, várias compressões podem causar uma dor neurológica grande. Os corpúsculos de Pacini e Ruffini estão na região percebendo todas as mudanças de ângulo das articulações, alongamento e deformações mecânicas. Ainda contém muitas terminações nervosas e proprioceptores, especialmente na face tóraco-lombar, que podem causar lombalgia inespecífica. Então, olha só como é importante as faces. Tem que ter uma lombalgia que não tem, porque se é só uma face entrepeada, e voltando a falar de novo, que tem todo o controle neuromotor, que tem todos aqueles sensores informando o cérebro, né? E o cérebro devolvendo informação ali, podendo deixar os músculos mais tensos do que ele deveria, causando mais estresse, causando mais dor e causando mais limitação de movimento. Então, quando você libera a face, esses sensores voltam a informar o cérebro de uma maneira correta e o cérebro manda o tônus muscular dar uma diminuída. Com isso, daí para de comprimir e dá de novo mobilidade. Então, não é só uma ação mecânica que nós estamos fazendo para desgrudar uma pele da outra, entendeu? Uma face da outra, a superficial da profunda, um ventre muscular de outro. Não é só isso. Nós estamos tratando de todo o sistema nervoso. Nós estamos cuidando da aferência e eferência desse sistema para que aquele músculo volte a funcionar da maneira mais correta possível. A face profunda e os músculos se preocupam mais com a propriocepção. Quando temos uma cicatriz fazendo a fusão da face superficial à profunda, que daí imagina essa sutura ali na cicatriz, gruda tudo, né? Gruda todas aquelas camadas, causando uma estimulação excessiva, tanto dos próprios receptores como dos nossos receptores. Por isso que toda cicatriz tem que ser tratada, porque ela pode estar mandando informação para o cérebro completamente errada e o cérebro está mandando ali aquele tônus daquela musculatura aumentar para tentar proteger, e aí você está batendo no ferro frio, né? Você não vai conseguir. Então, a cicatriz pode ser a ponta do iceberg, tá? Vocês já viram na aula, que eu citei, por exemplo, na outra aula, eu cito uma mulher, né, que fez a cesárea, depois começa a ter dificuldade de levantar o braço, começa a ter dor no ombro. Então, às vezes, uma cicatriz lá embaixo pode promover uma dor aqui em cima. Então, devido a isso, temos que usar a pressão maior para eliminar essas atividades proprioceptivas anormal causadas pela cicatriz. Então, aí nós vamos usar técnicas às vezes mais profundas, um pouquinho mais de agressão quando a cicatriz for mais velha, tá bom? Não, cicatriz recente. A face profunda ela é mais bem organizada, densa, com camadas fibrosas que se comunicam com os músculos. Essa conexão permite transmitir as forças musculares à distância, como no caso de vários músculos que se ligam à face tóraco-lombar e transmitem sua força até o sacro. Então vocês veem que ela é mais organizada, mais densa e ela é de transmissão de força. Aquilo que a gente estava falando na hora do pitcher, jogar a bola, né, que a gente citou, o boxeador, né, e qualquer movimento que a gente faça, essa ligação entre um músculo e o outro, ela se dá pela face. Eu sempre falo, pessoal, o músculo tem origem e inserção, a face não. Porque, por exemplo, você vai pegar aqui um escaleno anterior, ele sai daqui, né, da coluna, e ele vem até aqui na primeira costela. Tá, Flávio? Ele pode limitar o movimento da clavícula? O músculo não. O músculo trabalha só a primeira costela. Mas tem uma face que vai pegar todo o platismo aqui, que vai estar recobrindo sobre ele, sobre o esternocleido e tudo, que vão estar meio aderindo esse músculo à clavícula. Então,
Se eu for pensar em origem e inserção, não, mas se eu for pensar no miofascial, sim, ele pode estar impedindo movimentos da minha clavícula, se ele está inserido nela por causa da ligação facial que ele vai ter com esses outros músculos que acabam comprometendo o movimento da clavícula. Então, é muito louco isso, por isso que a gente tem que olhar de uma forma muito mais ampla do que a gente vai ver aqui hoje, tá bom? Existem dois tipos de face profunda. A face profunda aponeurótica, ela é composta de multicamadas, com 2 ou 3 camadas de colágeno que tem múltiplas direções. Entre essas camadas, tem tecidos conectivos frouxos, que auxiliam o deslizamento entre essas camadas. Então, nós estamos falando que tem camadas mais profundas, são aponeuróticas, tem 1, 2, às vezes até 3 camadas que se deslizam entre elas. A própria face profunda tem várias camadas que se deslizam sobre ela. Elas têm um tecido mais frouxo que ajuda a movimentar. Esse é um tecido um pouco mais denso, como você pode ver aqui, ó, ela é formada de colágeno. O colágeno é para dar mais densidade. Então, isso em regiões onde o esforço, o estresse muscular é maior, isso para aumentar a resistência da face. A segunda é a face epimisal, tá bom? A segunda é a face epimisal. É a face que recobre os músculos do tronco e extremidades. Essa face não se desliza tanto quanto a primeira, porque ela entremeia os músculos. Então, ela está lá dentro do músculo, ela está lá a cada fascículo muscular. A densificação da parte do músculo irá fazer com que o vetor de força seja alterado, assim alterando o movimento da articulação, levando a prováveis lesões. É aquilo que eu disse. Se um músculo, imagina só que você tem um músculo grande, ou um conjunto de músculos grandes, vamos imaginar o quadríceps, e de repente você tomou uma lesão muito grande, um impacto, um trauma, uma distensão, que lesou os músculos da parte lateral do quadríceps. Essa parte aqui ela vai ficar mais densificada, ela não vai se movimentar tão bem quanto os músculos mais mediais desse quadríceps. E isso vai gerar um vetor de força irregular na articulação do joelho e na articulação para você fazer movimentos do joelho, como estender o joelho ou até mesmo flexionar o joelho. Essa rotação que ele vai causar nessa articulação pode causar problemas internos no joelho, em menisco, em ligamentos patelares, né? E causando dores no paciente, até mesmo disfunções femoropatelares. E aí esse paciente pode desenvolver certas patologias do joelho por um desequilíbrio dessa musculatura do quadríceps, que a gente pode resolver fazendo liberação miofascial. Substâncias fundamentais, é aquilo que eu estava dizendo, né? As fáscias, elas produzem glicosaminoglicanas, as GAGs, água, ácido hialurônico, condroitina 4 e 6. Por isso que eu digo que você pode, em vez de ficar dando esses suplementos para o paciente, né, ou injetando, você pode simplesmente tratar da face dele para que ele volte a produzir naturalmente essas substâncias. Substâncias essenciais para a manutenção da saúde do tecido, sua elasticidade, tem ação anti-inflamatória, protege os vasos, nervos e articulações. Então, pessoal, a gente precisa estar sempre ajudando o paciente nesse sentido, tá? Que a gente vai estar recuperando tecidos deles que estão lesados e que não estão produzindo. Então, quando a gente olha aqui, pessoal, a fisiologia do tecido, pode ver aqui, ó, o tecido conectivo, que são as fáscias, tá? A face é um tecido conectivo, que ela conecta um tecido ao outro, um músculo ao outro, um órgão ao outro, né? Que são as faces internas. Elas são compostas de células, de fibras e de substância fundamental. As células, nós temos os fibroblastos, os adipócitos, os macrófagos, as células mesenquimais, os condroblastos, os condrócitos, os osteoblastos, os osteócitos. Quer dizer, Flávio, então você está falando até de condrócito aqui, quer dizer, articulação. Então, lembra que eu falei no Parque Seminar, que estão dizendo que hoje você já pode reconstituir uma articulação desde que faça o tratamento correto, o paciente tenha paciência de fazer o tratamento, né? Sim, você consegue melhorar todas essas células aqui. As fibras são as fibras de colágeno e elastano, que são as mais comuns de vocês verem quando a gente fala de face. Mas tem as substâncias fundamentais também, que são as glicosaminoglicanas, as águas e os íons. Então, olha que tecido composto de células, de fibras e também de substância fundamental. Um tecido bem complexo e pouco estudado. Por isso que eu falo, quando vocês liberarem a face, vocês vão estar causando um bem muito maior do que só a amplitude de movimento do paciente, mas você vai estar devolvendo a qualidade do tecido desse paciente, a qualidade do tecido articular, a qualidade do tecido muscular, né, a viscosidade de todos os líquidos internos desse tecido e a produção de substâncias que são essenciais para a manutenção e o rejuvenescimento das articulações, da pele e dos músculos, né?
Então, pessoal, a sequência de tratamento, sempre a gente vai fazer a parte da liberação de tecido moles através das áreas e locais relacionados com aquilo que vocês aprenderam. Liberação miofascial, manual, instrumental e craniana. Depois, você vai agora passar para o módulo 2, que é o avançado que vocês estão tendo hoje. Depois que vocês já liberaram aquilo lá, vocês podem usar, né, a fase 2, né, onde que você vai tratar de toda essa parte de forma dinâmica. Então, lembrando, né, que a gente pode fazer a reeducação neuromuscular, fortalecendo, dando propriocepção, padrões de movimento. Sempre depois que a gente fizer a parte estática, dinâmica, lembrar que nós temos que precisar alongar, se precisar fortalecer, se precisar dar reequilíbrio neuromuscular, dar reequilíbrio neuromuscular, se precisar de dar propriocepção, a gente vai dar propriocepção. Não esquecendo, pessoal, torce o tornozelo, faz propriocepção, torce o joelho, faz propriocepção, torce a coluna, não faz propriocepção. Por quê? A coluna não é uma articulação como outra qualquer. Tem um problema no ombro, torce o ombro lá. Não faz propriocepção. Tem uma epicondilite lateral, né? Não faz propriocepção. Pessoal, todos os tecidos às vezes precisam de propriocepção. Né? Então, o modo de aplicação, lembrando, né, quando a gente falou daquelas camadas que eu mostrei para o desenho, se a gente fizer uma ação mais anti-inflamatória, nós vamos usar as técnicas mais superficiais, né? Se nós queremos uma coisa mais mecânica, nós vamos usar a técnica mais profunda. Então, parte superficial, ela é anti-inflamatória, ela dessensibiliza e reduz o edema, tá? Então, é para você tirar aquela dor. Então, paciente mais agudo, a gente vai desensibilizar. Paciente mais crônico, nós vamos usar técnicas mais profundas. Não que ele não possa usar superficial também, porque o paciente crônico ele vem com dor. Você usa superficial, dá uma sensibilizada, depois você passa para a profunda. A profunda ela vai restaurar e melhorar a ADM, vai ter a inibição ou a facilitação para melhorar o controle motor e vai ter uma descompressão articular. Então, acontece, se você quiser facilitar o movimento, você vai fazer strokes mais rápidos. Se você quiser inibir o movimento, você vai fazer strokes mais lentos. Então, assim, o músculo hipotônico, você pode fazer strokes rápidos. O músculo hipertônico, você vai fazer movimentos mais strokes, né, mais lentos. E você pode ser pró-inflamatório, né, pode ser agressivo, sobre tendões e ligamentos, que são áreas pouco vascularizadas. Então, às vezes, você precisa dar uma agredida sobre ele para que ele possa vascularizar e daí, desse jeito, produzir um processo inflamatório. Mas eu vou produzir um processo inflamatório no paciente? Isso, o processo inflamatório não é um processo ruim, é ruim quando ele sai do controle, mas o processo inflamatório é um processo para recuperação do tecido. Toda noite você inflama, por isso que pessoas com dores crônicas, elas acordam muito ruim de manhã e aí vem aquela justificativa, deitei melhor, acordei ruim, vou trocar o meu colchão. E o colchão, na maioria das vezes, não é o problema disso. É que durante a noite ele vai inflamar para tentar recuperar aquele tecido lesado. Por isso que muitas vezes de manhã ele vai acordar com mais dor. Aqui, pessoal, quando a gente fala de dose, tá? É uma das partes mais importantes. Só relembrando isso daqui com vocês, tá bom? Isso daqui tem na aula 1, onde eu explico muito bem, eu não vou explicar de novo, vocês voltem lá e olhem. Mas assim, a dose, pessoal, é o que vai regular tudo. Imagina, quando a gente é criança, vai no pediatra, assim, tem 5 quilos, toma 5 gotas, tem 10 quilos, toma 10 gotas de remédio. Depois de uma certa idade é assim, eu peso 103, 104 quilos, se tiver uma pessoa que pesa 50 quilos, é metade do que eu peso. Se eu for no médico, ele vai me dar um remédio para mim, vai dar um remédio para essa pessoa de 50. Ou ele deu metade do remédio para mim, ou ele deu o dobro para a pessoa, né? Porque não faz muito sentido. Dose, pessoal, a dose é o segredo da liberação miofascial. Então, volte na primeira aula lá, liberação miofascial instrumental, que eu explico direitinho como dosar, principalmente mostrando com os aparelhos, tá? Então, aqui, né, na Graston, né, quando a gente faz o módulo 2, que é agora o módulo mais avançado de vocês, eles falam o seguinte, que você vai identificar o local do entrepeamento, né, onde que você tem ali a função, a limitação da função. Então, você identificou, ou as regiões, né, relacionadas, né, regiões afetadas com o osso. Aí você vai fazer o quê? Vai fazer a parte de preparação do tecido, com o método 1. Né? Então, você vai fazer todos aqueles strokes que vocês viram, tanto manual como instrumental, no módulo 1. Depois, vocês vão fazer o módulo 2, que é o 3D que vocês vão aprender hoje. Né? Você pode usar no 2 tanto os strokes que vocês aprenderam no 1,
como os strokes novos que vocês vão aprender daqui a pouquinho na parte instrumental, tá bom? Então aqui, ó, lembrando só, lembra que no stroke vocês aprenderam todos esses strokes aqui, ó, o sweep, o fan, o brush, o strum, o J-stroke, o swivel, o scoop e o frame. Aqui hoje vocês vão aprender o sky rolling, o C-bowling, o facial spiral, vocês vão ver o pin and stretching, pin and glide, e o interference rock e o interference scoop, tá? Esses são os movimentos novos que vocês vão aprender hoje. Modo de aplicação, se eu quiser inibir, quer dizer, quero tirar a dor, deixar o paciente mais tranquilo, eu vou normalizar tônus muscular, né? Normalizar músculo e tônus, vou estimular mecanoreceptores, assim diminuir a dor nociceptiva. Eu vou usar strokes com baixas velocidades. Se eu quiser facilitar, então eu quero melhorar a propriocepção, eficiência dos padrões de recrutamento muscular, quer dizer, um músculo mais hipotônico, acima de tudo, performance funcional no atleta, eu vou usar strokes com mais alta velocidade. Vou passar os aparelhos de uma forma um pouco mais rápida. Então, quero inibir, quero tirar a dor, quero diminuir tônus, quero deixar o tecido mais calmo, mais tranquilo, strokes mais lentos. Se eu fizer strokes mais rápido, eu estou facilitando o tecido, estou criando mais resposta de recrutamento neuromuscular. Frequência e duração dos tratamentos. A frequência normalmente é 2 vezes por semana. Por sessão, né, você demora ali 8, 10 minutos quando está falando de sessão de dor, pessoal. Estamos falando de liberar o corpo como um todo, que hoje muitos atletas vão lá para liberar o corpo como um todo, aí vai durar um pouco mais. Por lesão, lembra? Por exemplo, estou com uma dor aqui no braço, eu venho varrendo tudo aqui. Quando eu encontrei uma região que está mais entrepeada, então, por lesão, eu tenho de 30 a 60 segundos para tratar. Então, eu vou tratar em 30 a 60 segundos. Mas tem uma outra região aqui, mais 30 a 60 segundos aqui. Mas tem uma outra região aqui, mais 30 a 60 segundos aqui, entendeu? Então, por região, por grupo muscular, a gente vai trabalhar em torno de 3 a 5 minutos. Em grupos grandes, pode ser até um pouco mais. Por patologia, pessoal, a gente normalmente vai de 4 a 12 sessões. Se entre a segunda e a sexta não houve um resultado significativo, reavalie o teu tratamento. Ou você está tratando de forma errada, ou você está tratando no lugar errado, ou aquele tratamento não é o mais indicado para o teu paciente. A liberação miofascial não é o tratamento chave para ele. Pode ter outros tratamentos envolvidos, como muitas vezes é só a estabilização daquela articulação. Então lembra que a liberação miofascial é para soltar a articulação. Você tem uma articulação muito frouxa, você precisa fortalecer, é exercício físico, né? Aí você pode usar a estabilização segmentar vertebral, pilates, a gente usa aqui na clínica EGSCO, que é uma técnica americana, parecida com um RPG mais dinâmico. Então, assim, você vai ter algumas técnicas, a gente usa SGA, a gente usa algumas técnicas assim, tá bom? Então, lembrando disso daí, você fez 2, 3, 4 sessões, mas você não está melhorando, alguma coisa está errada. Então, você tem que reavaliar se está tratando certo. Então, o tratamento, pessoal, sempre passa por isso. Você escaneia com os instrumentos em busca de granulação, resistência de movimento, tecidos mais rígidos, mais grosseiros, assim, diminuição de movimento, vocês vão perceber, já devem ter percebido isso aí, já fizeram o módulo 1, ou vocês podem fazer aquele tato com a pele, mais superficial, mais profundo, para descobrir se tem algum nozinho, uma região mais dolorida, e aí vocês vão tratar daquela região. Aí vocês vão usar todas essas técnicas que vocês já aprenderam, né? Tanto no módulo 1, vocês vão poder usar as técnicas também passivas do módulo 2, né? Que é um avançado que vocês vão aprender agora, e também depois vocês podem fazer a parte dinâmica do módulo 3. E aí depois vocês vão fazer exercícios terapêuticos. Na outra sessão, quando ele voltar, você vai proceder da mesma forma, seguindo esse ciclo, para vocês conseguirem abranger tudo. Sessão de liberação miofascial, pessoal, instrumental, lembre-se sempre que é importante depois da sessão, não precisa ser imediatamente depois da sessão, em alguns casos pode ser, em outros casos quando você não tem tempo, ou outra equipe que cuida dessa parte, mas sempre indicar o paciente para você fazer. Então, exercícios físicos nele, tá? Não adianta você só soltar a face. Se quiser ganhar alongamento, por exemplo, de cadeia posterior, na hora que você libera a face, ele ganha muito. Mas se você não colocar esse paciente para alongar, para manter aquilo que você conseguiu, você vai perder muito na próxima sessão.
Então você solta a face, você vai ganhar muita amplitude, aí você promove alongamento, daí alongamento para ele fazer em casa. Quando ele voltar para outra, ele não perdeu tanto, aí você consegue ganhar um pouco mais, assim, se evolui muito mais rápido no tratamento. Lembrando, pessoal, que às vezes o paciente também vai estar inflamado. Então você, por exemplo, usou uma técnica articular, já melhorou a função biomecânica da articulação dele, usou uma técnica de liberação facial, aí ele já está mais móvel, com menos dor e tal, mas às vezes aquela articulação está inflamada. Então você pode usar um laser, ondas de choque, um eletromagnetismo, um ultrassom, um gelo, o que você tiver em mãos, uma ventosa, para ajudar a promover um processo, para desinflamar o paciente, é sempre muito bem-vindo. Uma terapia neural, ozônio, não sei, use os recursos terapêuticos que você já tem para ajudar a desinflamar. Então, a sessão bem feita, no meu ponto de vista, deveria passar por uma técnica articular, osteopatia, quiropraxia instrumental, adjuster, TIC, né? Alguma técnica, Mulligan, alguma coisa que você faça articular, todo fisioterapeuta tem que saber. Depois, as técnicas de liberação miofascial e depois uma ação anti-inflamatória. Aí você tem um tratamento completo. E depois exercício físico. Matou. Esse é um tratamento bem completo, tá bom? Então, pessoal, agora nós vamos mostrar na prática, acabou a parte de introdução, nós vamos mostrar na prática para vocês como vocês vão fazer para avaliar o paciente. Então, vamos ver os deslizamentos miofaciais com as mãos, em várias direções, né, igual um relógio, porque às vezes a face ela tem vários direcionamentos, então tem que testar em todos. Enrolamento de pele, testar com os instrumentos. Vou mostrar os novos strokes para vocês, tá? Mas a nossa função vai ser o seguinte, eu vou mostrar os novos strokes e como os primeiros strokes que você já conhece tanto com as mãos como com os instrumentos, ele vai seguir o mesmo padrão. Você pode usar em qualquer região do corpo, de qualquer maneira. Depois, na prática, eu vou me ater muito mais na parte 3D, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês o funcionamento, como aplica as técnicas, que você vai aplicar antes delas, junto com as técnicas que vocês aprenderam antes, manuais e instrumentais, em qualquer região do corpo. E depois que vocês aplicarem essas técnicas, vocês vão fazer a parte tridimensional, tá bom? Que daí vocês vão ver outras técnicas, como a pin stretch e pin and glide, que a gente vai usar muito para fazer a liberação miofascial dinâmica, tá bom? Então é isso que a gente vai mostrar para vocês, então agora na parte prática. Então, até daqui a pouco na parte prática.